Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o senador Carlos Coutinho. Senador, muito obrigado por estar nos recebendo. Obrigado a vocês e a sua audiência, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Senador, o senhor assumiu o cargo como senador no final do ano passado, após o lamentável ocorrido com o senador Harold de Oliveira. O senhor ainda não é muito conhecido assim, do grande público, foi secretário na gestão do então governador Pezão, do então o prefeito Eduardo Paes, que retornou ao cargo esse ano. Então, o senhor poderia contar um pouquinho da sua trajetória política, falar um pouquinho como que foi acontecendo as coisas no meio político? Eu venho da iniciativa privada como advogado, me destaquei principalmente em duas áreas, no direito esportivo, que me deu alguma exposição, principalmente nos casos de dopagem, casos que tiveram relevância, como o caso Dodô, que foi o primeiro caso que alcançou a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, o caso Jobson, que foi o primeiro caso do craque no futebol, e em seguida eu também me especializei em direito eleitoral, e o direito eleitoral acabou me levando à política. Eu tive a oportunidade, como advogado, de fazer a Constituição, de estar à frente da Constituição do PSD em 2011, né? Fui o advogado no Rio de Janeiro responsável pela fundação do partido, fui um dos fundadores do PSD, partido no qual fiquei por 10 anos, e tive a oportunidade, a partir dali, de me envolver na vida partidária e o convite para assumir a Secretaria de Ambiente do Estado, e aonde fiquei por um ano. Me preparei para a chuva, tempestade, desabamento e ganhei a maior seca da história do nosso país. Ao contrário de São Paulo, a gente superou essa seca sem racionamento no Rio, um trabalho conjunto com as equipes técnicas da Secretaria, do INEA, muito exitoso. Depois eu tive a oportunidade de assumir a Secretaria Municipal de Habitação, onde fui na história da cidade do Rio de Janeiro o secretário que mais entregou apartamentos e fez regularização fundiária, e voltei depois, mais à frente, a ocupar essa pasta, a primeira oportunidade no governo Eduardo e depois no governo Crivella. Concorri a vereador na cidade do Rio de Janeiro, perdi a vaga por 100 votos, fiquei bastante frustrado, posso confessar. Tive muitas perdas, perdi um casamento de 17 anos por conta das minhas escolhas políticas, da minha escolha de seguir esse caminho político, mas eu sempre acreditei que era importante a gente participar, aqueles que se prepararam, aqueles jovens, né, e principalmente quem se preparou, eu acho que no momento que a gente vivia e ainda vive, né, tem que se apresentar, porque o Brasil precisa, mas fiquei realmente um pouco frustrado. Voltei para o meu escritório de advocacia, voltei a advogar para grandes clubes do Brasil. O último mais recente havia sido o Fluminense, já advoguei para Flamengo, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Santos, Palmeiras, enfim, dentro do direito esportivo fiz a minha trajetória. Mais recentemente o Fluminense, quando tive, então, o convite do senador Harold de Oliveira, meu colega de partido, uma referência, um decano da política, uma pessoa que tem uma história muito bonita aqui no parlamento, desde a Constituinte, quase mais de 3 décadas de parlamento, pessoa que eu sempre tive como inspiração, e me convidou para ser o suplente na chapa quando ele decidiu, às vésperas do prazo final de registro da candidatura, se lançar a senador. A nossa chapa era um traço até o dia, na pesquisa Ibope, digamos assim, até o dia das eleições, e todo o movimento que a gente enxergava que estava acontecendo se confirmou nas urnas e fomos eleitos. Fomos eleitos com uma diferença de 0,37% de votos, né, o que significa que toda a chapa, tanto eu quanto a minha segunda suplente, além, lógico, do senador Harold, todos contribuímos para esse resultado, pela margem muito pequena, e em seguida o senador Harold assumiu. Eu voltei para o meu escritório de advocacia, voltei a cuidar dos meus clientes e fui surpreendido, de certo modo, por uma questão dramática, que foi o falecimento do senador Harold de Oliveira. Eu, como advogado, me preparei para assumir esse mandato, né? Me sinto super à vontade num cargo legislativo, ocupei
antes cargos executivos, tive sucesso, mas o legislativo sempre foi algo que me entusiasmou também pela minha formação, pela possibilidade daqui a gente poder interferir na vida das pessoas, né? E é o que eu me dispus até aqui, nesses pouco mais de 100 dias do meu mandato. Senador, o senhor chegou a citar ali que foi advogado do Fluminense. O senhor chegou a ser contemporâneo do Mário Bittencourt ali ou não? Sem dúvida, o Mário é um grande amigo dos tribunais, já havíamos trabalhado juntos em alguns casos, é uma pessoa que eu sempre tive uma boa interlocução, discutimos algumas defesas juntas, um contribuía com o outro, e na verdade eu já trabalhava no Fluminense na gestão Abad, nessa trajetória, e quando o Mário assumiu, fiquei muito feliz. Terminei meu contrato já na gestão do Mário, continuando essa parceria, digamos assim, e em seguida vim assumir o mandato e ao final do meu contrato, cumpri até o fim e vim assumir o meu mandato. Mário também é um querido, um grande amigo que eu tenho há algum tempo. Então, se ele estiver assistindo aí, vou encaminhar para ele depois. Um forte abraço do doutor Mário aí também. Já querido, que a gente abordou, sabe tudo, sabe bem, sabe bastante direito esportivo. O Fluminense está em boas mãos. Com certeza. Já que a gente abordou essa parte, né, de clubes, de futebol, né, a gente pode já começar com essa pauta, né, sobre a questão do clube empresa, né. O senhor ficou com essa parte aí no Senado sobre o clube empresa, possivelmente por essa história que o senhor tem já no esporte, ligado ao esporte. E como que o senhor vê esse projeto do clube empresa? O senhor, se não me engano, é relator do projeto aí no Senado. Então, como é que o senhor vê esse projeto do clube empresa? Essas pautas esportivas também me entusiasmam, é um tema muito próximo, é com que eu lidei a minha vida toda, a minha formação foi dentro da área desportiva, no direito, então eu acredito e acho que meus pares também, quando cheguei, me enxergaram assim no Senado, como alguém que poderia, como uma referência nessa área, contribuir nesse tema. Né? E o primeiro projeto de lei que em curso é o do Clube Empresa, veio o projeto da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Pedro Paulo, mas já havia aqui no Senado o projeto de autoria do hoje presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. É um projeto que, em minha opinião, comparado com o que veio da Câmara, ele traz alternativas de mercado, ele não está só voltado a resolver dívidas de clube, né? Então, realmente, na minha primeira impressão, o projeto do senador Rodrigo Pacheco é aquilo que mais eu acredito, né? O futebol brasileiro, principalmente no pós-pandemia, não é a situação só de Cruzeiro, de Figueirense, de Botafogo ou de outros clubes de menor investimento que passam por problemas financeiros, mas certamente pós a pandemia, se durar mais aí 6 meses, 1 ano, sem público, sem receita de estádio, sem de bilheteria, sem receita de operação de estádio, e a própria dificuldade de obter patrocínio também por isso, né? E estimular aí o público consumidor a consumir os produtos do clube, eu acho que muitos outros clubes vão precisar de modelos de negócio diferentes do que a gente viu até hoje no futebol brasileiro. Há experiências espalhadas as mais diversas pelo mundo, grande maioria de forma exitosa, né, que serve de modelo, não que aqui no Brasil a gente possa copiar, porque a gente também tem as nossas raízes culturais, o nosso jeito brasileiro de fazer futebol, digamos assim, né, mas eu entendo que, sendo facultativo, né, a transformação de clubes em empresas e o projeto de lei podendo trazer alternativas de mercado, ele pode contribuir na retomada do futebol brasileiro, principalmente para aqueles que hoje têm aí maior dificuldade em atrair investimentos. Isso é uma realidade. Temos muitos clubes grandes hoje na segunda divisão, fato antigamente talvez impensável, né? O que mostra que alguma coisa, algum instrumento a mais tem que estar à disposição para aqueles, somente para aqueles. Sou um defensor da livre iniciativa, da liberdade de associação. Então, aqueles que desejarem buscar o mercado para captar recursos, para resolver suas dívidas, mas também pensando em estruturas de governança, né, e que possam se valer dos instrumentos de mercado, de ações, de títulos de mercado para se capitalizarem, eu acho que a legislação pode contribuir e colocar à disposição desses clubes essas alternativas.
Certamente. Senador, para elucidar quem vai nos assistir, explicar um pouquinho mais como seria o projeto. É a venda do departamento de futebol? É a venda do clube inteiro? Como que está tramitando o projeto no Senado hoje? Algumas pedras fundamentais. Primeiro, a questão dele ser facultativo. O clube que quiser continuar sendo uma associação civil tem o direito de continuar. O clube que quiser continuar sendo uma limitada, hoje o exemplo é o Bragantino, se ele achar que é melhor ele continuar como uma sociedade limitada, sem dúvida, mas o projeto do senador Rodrigo Pacheco traz a figura nova da sociedade anônima do futebol. Eu entendo também como princípio que essa legislação deve se dirigir exclusivamente aos clubes, de forma facultativa, e que tragam instrumentos que permitam não só resolver o seu passivo trabalhista. Eu acho que aí está o grande desafio da lei. Lógico, todo o passivo, mas principalmente o passivo trabalhista ligado ao departamento de futebol. Há alguns clubes que só têm como atividade futebol, então a lei pensa na possibilidade da transformação integral do clube numa sociedade, e há clubes que têm outras atividades sociais, outras modalidades esportivas, que poderiam dedicar somente à transformação do seu departamento de futebol para uma gestão mais profissional, com mais governança, que é o que pretende imprimir esse projeto de lei, trazendo instrumentos de mercado, como debêntures, possibilidade de emissão de títulos, né, que certamente poderá ajudar no saneamento do clube. Muitos deles hoje já buscam até a recuperação judicial como saída, né, e eu acho que isso também deve ser uma alternativa dentro do projeto para a consolidação do seu passivo, para que o investidor possa enxergar melhor a dívida e as vantagens que ele vai ter nesse negócio. É importante também que esse investidor ele tenha a sua responsabilidade nessa, digamos, sucessão, né, mas uma sucessão limitada exatamente àquelas dívidas do departamento de futebol, né? Então, eu quero dizer, penso eu, que dívidas com outras atividades não devem ser transmitidas. A lei deve limitar, traçar os limites de uma eventual sucessão para que o investidor possa ter segurança jurídica, assim como a gente fez recentemente no marco das startups, né, que trouxe segurança jurídica ao mercado, e é muito importante para atrair investimento. Hoje tem muita gente jogando seus investimentos em cirandas financeiras, em negócios de alto risco. O futebol hoje, várias tentativas de trazer instrumentos de mercado, todas na ausência de uma legislação específica, afugentaram os investidores por não haver segurança jurídica, e eu acho que o grande gol, digamos assim, do projeto do Clube Empresa é trazer uma alternativa de mercado que gere segurança jurídica para que o investidor possa investir o seu capital. Lógico que preservando também, em parte, a autonomia do clube, o direito dele decidir sobre questões importantes com relação à marca, com relação à sua vida associativa, né, o que foi a sua vida associativa, não possa também ser entregue na mão do investidor, mas esses cuidados a gente deve ter agora aqui no ajuste fino dessa legislação, uma lei muito bem redigida, simples, de fácil compreensão, que é o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco. É o projeto 5516 de 2019. E em que fase se encontra a tramitação aí no Senado agora? Eu conversei recentemente no Colégio de Líderes, estou aguardando a designação formal da relatoria, que antes estava com o senador Marco Rogério, por uma composição com o presidente Rodrigo Pacheco. Ele está me transmitindo. Eu comecei agora, essa semana passada, a votação do Marco Legal das Startups, que eu estava muito envolvido. Eu passei já, segunda-feira, já tive algumas reuniões no Rio de Janeiro, principalmente com a CBF, que é a grande gestora da franquia futebol, e é importante que a gente entenda que o futebol como modalidade ele está interligado a toda uma rede de relações internacionais, inclusive, né, e que devem ser respeitadas. E procurei ouvir a CBF a respeito dos seus receios, das suas sugestões, buscando um alinhamento, e devolvi ainda os clubes. Me interessa muito ouvir os clubes de todo o Brasil, se possível, os seus advogados, seus departamentos jurídicos, as suas contribuições, assim como as federações de futebol e, principalmente,
dos advogados dos credores. Os credores trabalhistas já tenho contato com algum deles, como o doutor Teotônio Chamon de Brito, que no Rio de Janeiro tem uma atuação já há muitos anos nessa área, para poder entender como é que a gente faz do limão uma limonada, como é que a gente pega o desafio de unir uma legislação moderna, segura, que atrai investidores, sem perder de vista a necessidade de dar uma solução ao passivo dos clubes, especialmente ao passivo trabalhista. Certamente, né? E agora, avançando para outro tópico, né, que o senhor até chegou a citar aí, que é a questão do novo marco legal das startups, né? O senhor poderia explicar um pouquinho, para quem não conhece, o que é uma startup, o que esse marco vai influenciar na criação de novas startups? Então, o senhor poderia explicar um pouquinho mais o que é uma startup e esse projeto que vai influenciar na vida dos brasileiros? As startups são empresas, na verdade, já é uma realidade no nosso país, né? Todo um ecossistema que se informou valendo da legislação comercial que já existia, se desenvolveu, tanto é que o Brasil é o terceiro país no mundo em número de unicórnios, que, digamos assim, é o estágio final de uma startup, é quando ela deu certo, né? Startups são empresas que dizem nascem por fracasso, na verdade, porque elas nascem a partir de uma ideia, né? E aquela pessoa que teve uma ideia precisa de um investimento para poder ajustar o modelo de negócio para o desenvolvimento econômico dessa empresa, para que ela possa alcançar uma escala maior. Startups são empresas que buscam solução de problemas da nossa sociedade de forma inovadora, com uso de ferramentas tecnológicas, em sua grande maioria. Poderia dar aqui alguns exemplos que a gente talvez não perceba no nosso dia a dia, mas conhecidos como Uber, iFood, aplicativos de táxi, drones, enfim, são startups aí presentes já no nosso cotidiano, antes mesmo do próprio marco legal, né? Então, são empresas que buscam soluções a problemas do nosso cotidiano, soluções inovadoras, com uso de tecnologia, e o seu contrato social deve estar muito claro essas questões para que possa haver a identificação dessas startups na própria junta comercial, para o público em geral, né? Então, essas startups, elas passam a ser reguladas por um marco legal que visa dar segurança jurídica ao que já existe, né, atraindo investimento, mas lembrando que uma startup é uma empresa nascente, então ela nasce muitas vezes de uma ideia e, até como disse aqui um senador colega meu, é a tiazinha que investiu naquela ideia do sobrinho, é a mãe que investiu naquela ideia inovadora do filho, né, e até investidores profissionais que existem hoje, que são chamados investidores anjo, esse conjunto de financiadores dessa ideia, né? O marco legal das startups, ele traz e foi uma briga aqui no Senado, depois da Câmara. Aqui no Senado a gente teve que trabalhar muito para manter o texto original, porque justamente é o que traz segurança jurídica ao investidor anjo, é aquele que aporta dinheiro na sociedade, mas ele não responde pelo passivo dessa sociedade, né, pelas dívidas e obrigações, até que esse investimento seja convertido em ações. Depois, sim, convertido em ações, como sócio, ele passa a responder pelas obrigações da sociedade. Mas antes, ele é um agente financeiro, digamos assim, então, por isso, ele não participa das decisões, das deliberações, da gestão da empresa. Ele é aquele que apostou naquele negócio. Desses negócios, muitos fracassam, é verdade, porque isso tem a ver com a própria natureza de uma startup. Ela vai vivendo de fracassos até encontrar o seu melhor modelo de negócio, e aí, quando encontra, aí sim, ela passa a captar em fundos no mercado, né, porque ela já está madura, ela já está com um modelo de negócio consolidado, ela já está prestes a produzir em escala, então aí se dá o seu desenvolvimento. Uma startup é uma empresa que tem aí, em média, de 7 a 10 anos para encontrar essa maturação, né? Aquelas que não encontram muitas vezes sucumbem nesse prazo, e as outras que continuam são aquelas que deram certo, né? E empresas desse porte, que têm uma vida mais longa, podem se transformar hoje no que é chamado de unicórnios. São as empresas que têm mais de 1 bilhão de faturamento, e o Brasil, como eu disse, é o terceiro país no mundo, mesmo assim, sem marco legal. A importância é que, agora com o marco legal das startups, espera-se que sejam atraídos investimentos
né, dinheiro, recursos que estão aí colocados, às vezes, na ciranda financeira e que vão reverter para soluções de problemas, né, e, no final das contas, revertendo em produtos e em serviços, o que significa geração de emprego, em algo material e concreto. O marco legal das startups também traz como inovação a regulação das relações entre startups e o poder público, para que permita que o poder público, os governos, estados, municípios possam também buscar soluções dos seus problemas de gestão, soluções inovadoras e trazer num ambiente do serviço público, né, essas soluções, né? A gente tem aí, só para ilustrar, os hackathons, que algumas prefeituras já desenvolvem, né? E hoje o marco legal, além de haver essa previsão para essa relação entre o poder público e startup, permite que sejam remunerados os testes, ainda que em teste, ainda que você precise resolver um problema do transporte público da sua cidade, por exemplo, né? Você vai buscar aí em startups e uma vai encontrar, e depois você vai escalar isso para poder atender a todo o teu público, o cidadão dessa cidade, né? Numa escala maior. Então, o projeto de lei prevê a possibilidade de você investir e ser remunerado por esses testes e pelo desenvolvimento desses produtos, né? Ele facilita, porque ele dá alternativas à lei de licitações, uma contratação mais fácil, que vai contribuir também nas compras públicas, né? E também como investimento a esse tipo de negócio, a esse modelo do negócio das startups. Eu digo sempre para o meu filho, Alexandre, e hoje a gente tem que ter esse cuidado. Você quer ser essa juventude, quer ser aquela que vai ficar brincando no TikTok, ou você quer ser aquele que inventou o TikTok? Eu acho que a capacitação profissional é um segundo passo importante desse processo e que o marco legal ele também aponta para isso, né? Não só para a capacitação da juventude, que é quem dialoga melhor com as startups, mas principalmente também o próprio desenvolvimento das cidades. O modelo que foi desenvolvido em Florianópolis, hoje um grande hub de startups no Brasil, você tem lá na beira de uma rodovia federal, você tem um galpão e em volta dele, né, um galpão que abriga startups, e em volta dele você pôde observar ao longo dos anos o desenvolvimento urbano daquela região. Então, eu acho que são oportunidades mil que traz o marco legal das startups, não só para o cidadão, para os governos, para o mercado e para as cidades. Certamente, senador. E em questão à tramitação no Senado, como é que está? O marco legal foi aprovado por unanimidade, foi um trabalho de 2 dias de articulação para a gente alcançar os 71 votos a 0, foi uma vitória, aí eu posso dizer, pessoal, por ser minha primeira relatoria aqui no Senado, num projeto de futuro, projeto inovador, e agora ele volta para a Câmara com algumas alterações que a gente acrescentou ao projeto, né, e ele volta para a Câmara para ser votado, e mantendo essas alterações ou não, ele segue para a sanção do presidente da República. Eu espero que isso ocorra até o final desse mês de março, início de abril. Certamente, senador. Ontem, né, o Rio de Janeiro completou 456 anos, né? Mas já há um tempo, né, o Rio de Janeiro vem sendo alvo de polêmicas envolvendo sua política. E na manhã de hoje, a Polícia Federal fez uma operação que prendeu 4 desembargadores suspeitos de envolvimento em esquema com Witzel. E como que o senhor viu essa operação da Polícia Federal, esse momento conturbado que o Rio de Janeiro vem vivendo? Eu vejo com tristeza, mas de forma positiva, porque eu acho que a gente está limpando, digamos assim, a política. Como eu falei lá atrás, no início da nossa entrevista, eu entrei na política porque acho que quem se preparou, né, tem que se apresentar. Eu acho importante uma renovação dos quadros políticos, né, e o que a gente tem visto no Rio de Janeiro é que o crime não compensa. É lógico que a gente espera a devolução dos recursos roubados para os cofres públicos, a gente espera a prisão, mas a gente tem que observar, e eu vejo de forma positiva, que muitas vezes essas operações elas estão pelo menos revelando para a população aquilo que antes talvez estivesse debaixo do tapete, né, para que ela possa exercer melhor o seu voto nas próximas eleições, e assim por diante a gente vai limpando a política. É um processo longo, demorado, né, não é uma revolução que acontece do dia para a noite, é um processo lento,
mas eu vejo de forma positiva que isso esteja acontecendo e que a gente, espero, né, que o eleitor, nas próximas eleições, não perca essa memória e possa buscar escolher melhor os seus representantes. É sempre difícil a escolha, sem dúvida alguma, né? O Rio de Janeiro fez 456 anos, eu estava ontem aos pés do Cristo Redentor, porque iniciamos, ontem foi o pontapé inicial para a celebração, na verdade, dos 90 anos do nosso Cristo Redentor, um símbolo da nossa cidade, e como eu disse no meu discurso ontem, eu espero que o evento que vai ocorrer em outubro, né, já com a vacina, para que possa ocorrer naturalmente, né, ele possa significar a grande retomada, né, econômica do nosso estado, do Rio de Janeiro, e da nossa cidade, tendo como símbolo o Cristo Redentor, que melhor acolhe aqui, né, e exemplifica o que é o carioca, é um povo que tem fé, que acredita e que tem que continuar acreditando. Eu acredito que as transformações, elas precisam da política, né? Só a política pode trazer essas transformações, ainda que o caminho seja tortuoso, como os incidentes que a gente esteja vendo. Eu contribuí aqui com uma emenda parlamentar para os 90 anos do Cristo Redentor, se ocorrer em outubro, com a vacinação, com uma emenda de 1 milhão, porque acredito exatamente que esse recurso vai trazer de volta com o turismo o dobro ou o triplo, né, representando essa retomada econômica da cidade. E nesse evento, senador, como é que foi esse evento? Teve a participação, se não me engano, do ministro Gilson Machado do Turismo, diversos parlamentares federais, estaduais. Como é que foi esse evento ontem, senador? Exatamente, é o que a gente espera, que a gente possa ter um grupo de atores políticos pensando e trabalhando em favor do Rio de Janeiro. O evento reuniu o prefeito da cidade, Eduardo Paes, o governador do estado, Cláudio Castro, o ministro do Turismo, Gilson Machado, reuniu os dois dos três senadores, né, Flávio Bolsonaro e eu estávamos presentes, e diversos deputados e políticos, além de posso dizer assim, todos os representantes do setor de turismo da cidade do Rio de Janeiro, né, que certamente, junto com a cultura, com os eventos, é o setor que mais sofre nessa pandemia, né, e eu acredito que, por isso, justamente em outubro, será o grande momento da nossa virada com a fé e a espiritualidade que o nosso Cristo Redentor, né, todos nós temos a nossa fé, a nossa espiritualidade e devemos acreditar. Eu acho que essa união é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos deixar as disputas para as eleições de 2022, porque precisamos chegar melhor em 2022 para essas eleições, e só a união de todos esses atores, né, em favor do Rio de Janeiro é que vai permitir que o Rio de Janeiro se recupere, e é no que eu acredito e estou disposto a contribuir. Certamente, senador. O senhor chegou a comentar sobre a questão da vacinação, né? No dia de ontem, né, o governador em exercício, Cláudio Castro, vetou um projeto que autorizava a compra de vacinas pelo Rio de Janeiro. O governador em exercício falou que a medida proporcionaria aumento de despesa e que não há previsão de sua fonte de custeio, né? Como que o senhor viu esse veto do governador a respeito da compra de vacina? O Rio de Janeiro está em recuperação fiscal, ele precisa ter responsabilidade com gasto, né? A vacinação, a compra de vacinas, tem todo um sistema nacional que está encomendando essas vacinas de diversos países, né? É lógico que os municípios e os estados que possam produzir suas vacinas ou adquirir suas vacinas sem prejudicar as suas contas é importante, mas eu tenho a crença de que o governo federal, numa questão de tempo, vai conseguir atender a demanda de todo o país. A gente, naturalmente, tem uma ansiedade maior do que o tempo real que as coisas acontecem, né? Muitos países mais desenvolvidos estão à frente, né? Também tem mais recursos para isso, tanto para desenvolver suas vacinas quanto para adquirir dos seus países vizinhos, né? Então, eu acho que a gente precisa acreditar que isso é um processo. O Brasil não vai ser vacinado antes de ninguém, ele precisa estar, sim, acompanhando o ritmo da vacinação, as vacinas precisam estar chegando, o governo federal investindo, e todo o esforço aqui do Senado tem sido nesse sentido. Semana passada, nós autorizamos a compra privada de vacinas para doação
para os seus empregados, empresas que possam adquirir as vacinas e doar para os seus empregados, para a sua cidade. Às vezes é uma empresa, uma indústria que está numa cidade, né? A gente não permitiu ainda a compra privada e a distribuição privada, mas sim através de doação. Metade vai para o SUS e metade essas indústrias, esses entes privados poderão vacinar os seus funcionários, poderão distribuir para as suas cidades, né, gratuitamente, porque também a gente não pode permitir que aqueles que tenham financeiramente acesso, né, se vacinem antes daqueles que não têm. É preciso que todos os brasileiros sejam vacinados com as suas diferenças econômicas, e é um dever do governo federal, do Estado, prover isso. Então, aqueles que, de forma privada, quiserem comprar, que doem metade da compra para o SUS, e que a parte que lhes cabe também não vendam, não façam comércio sobre o desespero humano, né, que nós passamos, e que doem também para os seus funcionários. Muitas empresas querem adotar essa política, têm recursos para isso, e doem para a sua cidade, para a população em geral. Certamente, senador. E também na data de ontem, né, completou um mês da assunção dos dois presidentes das casas legislativas, né, do deputado Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco, né? Como que o senhor vê esse primeiro mês de gestão dos dois presidentes, especialmente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso do Senado Federal? Olha, de muito trabalho. Rodrigo Pacheco chegou colocando temas importantes, a própria prioridade sobre o marco legal das startups, a prioridade sobre a legislação que trata da compra de vacinas, a prioridade sobre a PEC do auxílio emergencial, que por acaso está sendo votado agora. Daqui a pouco eu tenho que correr lá. A gente participou mais cedo na reunião de líderes. As pautas estão grandes, estão cheias, o trabalho é imenso. Eu confesso que eu tenho voltado ao Rio de Janeiro, desde 3 de novembro, quando eu assumi, eu não consegui ainda passar 2 dias úteis seguidos no Rio de Janeiro, devido ao ritmo, né, impresso aqui, um ritmo acelerado de temas que são importantes, que o país depende desse ritmo para a solução dos seus problemas e para o avanço. Então, eu tenho visto no senador Rodrigo Pacheco, um advogado, uma pessoa de ótima formação, de ótimo trato, uma pessoa razoável, preocupado com o momento delicado que o país vive na questão da saúde, da Covid, da vacinação, e ele tem imprimido esse ritmo acelerado, né, no debate e na discussão das questões que importam. Eu acredito que tanto o Senado quanto a Câmara, eles vão experimentar um momento de grande produção legislativa e, se Deus quiser, com menos brigas. Eu vejo aqui no nosso Senado um ambiente de muito respeito, inclusive não vejo tanta diferença entre governo e oposição. É lógico que há posições de oposição, mas sempre com muito diálogo, com muito debate. Não à toa, eu mesmo experimentei isso no marco legal das startups. A unanimidade na votação a gente conseguiu, porque todos estão dispostos a articular, a debater e a conversar. Então, o clima aqui no Senado, posso dizer, é um clima bom de articulação, de debate, de conversa e de muita produção. Certamente, senador. Já agora, encaminhando o final da nossa entrevista, agradecer o senhor pela sua presença aqui no Sem Curvas. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Sou senador do estado do Rio de Janeiro, represento o meu estado com muito orgulho e estou aqui com a coragem de enfrentar os grandes desafios que vão surgir aqui no Senado e sempre à disposição de compartilhar com a imprensa em geral, né, e com o cidadão fluminense e carioca. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa entrevista. Muito obrigado e uma boa tarde.